Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Thiago Geguin, eu sou professor de Geografia dos Amazônicos do Colégio NEP e hoje a gente está aqui para mais uma aula do sétimo ano sobre região norte. A gente já começou falando algumas coisas ali e agora a gente vai falar sobre características populacionais, tudo bem? Bora lá. Olha aí. Região norte, características populacionais. Região do grande bioma Amazônia, pontos de acúmulo de pessoas e vazios demográficos. Bem, essa primeira parte aí é fácil, né, de entender. A região norte ela tem como característica principal receber e manter ali o grande bioma, um dos maiores do mundo, que é a Amazônia. Uma região rica em diversidade, tanto de plantas, quanto de animais, quanto de várias outras coisas aí. É importante quanto a toda a manutenção da biodiversidade, tanto de plantas quanto de animais do mundo inteiro. Tem espécies que são encontradas na Amazônia que não são encontradas em lugar nenhum no globo, seja de plantas ou de animais. É importante a gente saber disso, quanto a essa diversidade, para a gente saber o quanto que nossa região e quanto que o bioma da Amazônia é único. E quanto às pessoas, né, os seres humanos que fazem parte disso, pontos de acúmulo de pessoas e vazios demográficos. Ou seja, esses pontos de acúmulo de pessoas que são ditos aí são as capitais. Seja Rio Branco no Acre, seja Manaus no Amazonas, seja Belém, nossa Belém, seja Macapá, são regiões que concentram, têm uma concentração populacional muito grande. Mas esses mesmos espaços, por serem muito grandes e muito disso for parte de regiões de mata fechada, ou seja, são protegidos, ou a manutenção de vida humana é muito difícil, é muito hostil, se dá isso. Muita concentração nas capitais, em regiões urbanas, e nas regiões mais distantes, seja no interior ou áreas mais afastadas, a população não é encontrada em tão grande quantidade quanto nessas regiões, justamente por causa disso, desses vazios demográficos aí, esse vazio populacional nessa região que é bem característico da região norte, ok? Olha aí, aqui a gente vai entender como se deu o povoamento, como é que as pessoas chegaram aqui de forma mais concreta. Claro, se a gente for lembrar, historicamente falando, pessoas sempre estiveram aqui na nossa região norte, seja com as tribos indígenas, a região que mais abarca tribos indígenas do Brasil é a região norte. Então, sempre tiveram pessoas aqui, sempre tiveram os índios, mas quando a gente fala sobre características urbanas, características populacionais, quando a gente vai falar da sociedade, principalmente a sociedade capitalista que a gente vive, a gênese dela é o começo da sociedade. Olha aí, sistema de povoamento da região norte, período colonial, exploração do litoral. Aqui a gente já começa pelo começo aqui do nosso país, né, da Terra Brasília, que foi no período colonial. Bem a gente sabe, bem a gente sabe justamente por causa daquele lance de capitanias hereditárias. A gente já viu Salvador como a capital do Brasil, Rio de Janeiro. A gente sabe que a região que mais foi afetada pela colonização, e quando ela foi afetada pela colonização e também ela foi mais explorada urbanisticamente falando, é a região do litoral brasileiro. Litoral ali dado para o Atlântico, que justamente recebeu ali os portugueses antes de tudo, né? Então, ali urbanisticamente falando, eles foram mais agraciados que nós na nossa região. Olha aí. Portugal, ainda reconhecendo o território, assim adentram o Rio Amazonas. Aí a gente já lembra de pessoas como Vicente Anis Pison, lembra de Francisco de Orellana, portugueses e espanhóis que chegaram nessa região aqui do Amazonas há muito tempo atrás, no período do Rio Amazonas, no período da colonização. Então, Portugal ainda reconhecendo o território, se adentra o Rio Amazonas, conhecendo suas vilas, estabelecendo ligações com os meios naturais, conhecendo especiarias e plantas medicinais, trazendo impacto econômico com as drogas do sertão e produtos extraídos da floresta. Olha aí, eles adentraram o Rio Amazonas, eles estavam conhecendo as vilas, conhecendo os índios, as tribos indígenas aqui, como navegar nesse rio tão perigoso e tão difícil quanto o Rio Amazonas. Então,
eles estavam se familiarizando com a região aí, ainda não estavam ocupando, ainda não estavam se estabelecendo, o que vieram fazer logo depois, estabelecendo ligações com os meios naturais, conhecendo especiarias e plantas medicinais, trazendo impacto econômico. Aí nisso eles já se estabeleceram, principalmente com fortes, aqui a gente consegue ver esses traços dessa colonização portuguesa em regiões como a Cidade Velha, como o Forte do Castelo, regiões também que tem fortes que são presentes em cidades como Manaus, como Vigia. É, é, Aí a gente já vê já os portugueses estabelecendo ali sua colonização a partir de vilas e tudo mais. E eles conseguiram os lucros e a obtenção econômica deles a partir das drogas do sertão. Drogas do sertão que nada mais eram como especiarias vindas aqui da Amazônia, que eram levadas lá para a Europa e tinham muita importância. Que especiarias são essas? A carnaúba, a mandioca, o guaraná, todos esses daí são características, são exemplos, né, de drogas do sertão desse momento aí, que foi muito importante para o começo da exploração econômica da Amazônia pelos portugueses, e justamente juntamente com isso vieram novos povos trabalhar aqui, seja os portugueses com os colonos, seja escravos, seja pessoas de outra região, do Brasil vindo trabalhar aqui, obtendo lucro a partir da exploração das drogas do sertão. Olha aí, gerando fluxo populacional de quem trabalha na exploração da floresta. Áreas ribeirinhas desenvolvendo novas aglomerações criando novas atividades. Aqui, como eu disse, gerando o fluxo da população e de quem trabalha na exploração da floresta, claro, para obter lucro, obter terras, justamente com a exploração dessas especiarias da Amazônia. Aqui a gente já consegue ver uma boa característica da geografia, que é quanto à questão das migrações. Quando a gente está falando da nossa sociedade capitalista, as migrações sempre se deram exatamente por isso, por emprego, por obtenção de renda. E aqui, desde esse começo, a gente já consegue ver isso. Com os colonos portugueses, muitos de lá eram de famílias importantes, mas eles não viam tanto futuro naquela região e vieram para cá tentar a vida na Amazônia, partir sendo colonos, exatamente por isso, para obter lucro, obter renda. E aqui as áreas ribeirinhas desenvolvendo novas aglomerações, novas atividades, e essas atividades elas meio que estavam ali envolvendo o rio, estavam ali envolvendo a floresta nessas atividades. E quando a gente fala de áreas ribeirinhas, desenvolvendo novas aglomerações, a gente fala de Belém também um pouco. Se a gente for ver, a cidade de Belém é uma cidade extremamente ribeirinha, a gente vive ali na beira do rio, né? Seja no Rio Guamá, seja ali no UFPA, seja no Ver-o-Peso, seja no Guamá, no Jurunas, em todos esses lugares aí são caracterizados por uma população ribeirinha de fato, né? Aqui a gente já vai falar sobre os incentivos ao povoamento dessa região aí. Esses incentivos ao povoamento são vários ciclos. E em característica que une todos eles são as características econômicas que a gente bem falou aí. Questões de emprego, de renda, de trabalhos, e tudo isso daí atraindo bastante gente. Olha aí. O ciclo da borracha, a busca pelo látex acaba atraindo muita população para Belém, Manaus e Rio Branco. Bem, o látex é nada mais do que a seiva da árvore da seringueira, principalmente da seringueira. Tiveram outras árvores também que dão a borracha, o látex, mas a seringueira que tira a maior qualidade da borracha, né? Então, a partir da exploração desse látex, criou um grande mercado, uma grande riqueza que na nossa região, se a gente for lembrar, períodos como a Belle Époque, né? Elas foram muito importantes para o desenvolvimento de várias cidades, como Manaus, Rio Branco aqui, e a própria Belém, né? A gente consegue ver isso em características das regiões centrais aqui de Belém, ainda muito desse passado histórico do ciclo da borracha, que foi uma época muito rica mesmo na exploração do látex aqui, porque ele era muito importante em mercados europeus, justamente para a obtenção da matéria-prima do pneu, né? Do pneu que ele era utilizado ali justamente para esse novo mercado dos automóveis que estava surgindo. Então era preciso
que viesse de algum lugar essa matéria-prima para a fabricação dos pneus, para a maior obtenção desses automóveis nessas regiões aí. E o sucesso do látex, da borracha, foi muito grande mesmo, gerando bastante riqueza para a nossa região e também atraindo uma grande população, principalmente nordestinos, para a nossa região, para a região norte, para trabalharem aqui sobre, já pensando no lucro da exploração desse látex. Aqui tiveram dois ciclos, né, que também atraíram muita população, os dois ciclos, tanto o primeiro, que foi o mais rico, quanto o segundo, que foi ali perto da Segunda Guerra Mundial, que também atraiu vários imigrantes, principalmente nordestinos, para a nossa região norte. E aqui, e quando a gente vai falar também no Nordeste, a gente tem que pensar que além de atrair emprego, essas coisas, muitas das pessoas que vieram de lá fugiam de situações áridas, digamos assim, como as próprias secas, que sempre foram características da região ali do Nordeste, do sertão nordestino. E eles viam aqui uma região muito próspera, com chuva, com sol, com um clima ideal para a agricultura. Então, era importante para eles vir para cá pelo emprego, mas também pelas questões climáticas e naturais da nossa região. Aqui, teve a ditadura militar. A ditadura militar que teve muito impacto aqui na Amazônia, justamente por essa questão de vazios demográficos que a gente falou aqui. Muitas pessoas elas foram incentivadas a dominar e integrar a região amazônica justamente por causa disso, por causa desses vazios demográficos aí. Muitos falavam que tinha que integrar a região norte para não entregar, seja para os comunistas e etc. Era toda essa alienação que acontecia nessa época aí, já era ligada com isso. Mas nada mais era do que criar-se ali uma nova fronteira agrícola, porque o Brasil gastava muito com a importação de gado aqui para o Brasil, né? Então era necessário que fizesse novos pastos, que a pecuária fosse mais intensiva nessa região. Então vários fazendeiros foram pagos para derrubar áreas de floresta, queimadas, fazer queimadas, criarem pastos, exatamente para cobrir essa área aí e cobrir essa necessidade de carne bovina aqui no Brasil. Aqui, tiveram o projeto Radan, que o projeto Radan foi a Amazônia sendo mapeada assim, para saber das suas riquezas naturais, em que regiões tinham riquezas naturais onde podiam ser exploradas. O projeto Radan teve muita importância em vários sentidos no futuro da região norte, mas pelo fato também da questão da corrida pelo ouro aqui em Serra Pelada, que a partir desse mapeamento do projeto Radan que eles conseguiram ver onde eram os lugares que eram mais propícios e propensos a terem ouro. Então muitas pessoas enriqueceram e também empobreceram nessa época aí de exploração intensiva do ouro por essas pessoas na região do norte aqui no Brasil. E também teve e com isso, né, com o negócio do projeto Radão mapeando riquezas, atraía a população também, principalmente para as áreas do interior ali. Muita gente de outros estados vinha para cá para tentar enriquecer e foi levado por isso também. Aí aqui, atraindo a população, né, a Sudã, que era a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que foi criada na ditadura militar, que também ela dava vários incentivos para mineradoras, para empresas, fábricas, para se estabelecerem aqui na região norte, para criar novos espaços urbanos e também atrair população para essa área e gerar lucro para o Brasil de alguma forma, né? E aqui a SUFRAMA, que seria a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus é uma região lá em Manaus que é ligada exatamente às questões tecnológicas aqui do Brasil. A gente pode perceber que tem alguns aparelhos que chegam para ser montados ali na Zona Franca que tem um selinho assim, como se fosse uma ave voando. Exatamente aquele é o símbolo da Zona Franca de Manaus, ou seja, ele foi produzido e foi montado ali na Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial que, a partir de vários incentivos fiscais da União, do Brasil, estabeleceu várias indústrias ali, ou seja, incentivos fiscais eles facilitavam que as indústrias se estabelecessem nessa região. Assim geravam empregos,
gerava novos meios urbanos ali perto dessas fábricas da Zona Franca de Manaus, gerando assim novos meios urbanos e atraindo população para essa região também. Aqui, a mineração e usina de Tucuruí. Mineração a gente já lembra do projeto Carajás, né? Na região aqui do sul do Pará. O projeto Carajás que justamente por isso, pela criação das empresas mineradoras, atraiu muito emprego. E uma cidade que é bem claro essa influência Paraupebas ali com o Vale do Rio Doce, como ela cresceu e nasceu mesmo como cidade justamente por causa da Vale do Rio Doce. O Paraupebas não existia antes do estabelecimento da Vale do Rio Doce ali naquela região. E hoje uma das cidades mais ricas e mais prósperas de todo o Pará está ali em Paraupebas. Tem shopping, tem lojas, tem um meio urbano ali muito rico e muito presente de fato. E aqui, a usina de Tucuruí também, a usina hidrelétrica, né, que também atrai emprego, mas também atrai empregos na sua construção e atrai empregos no seu desenvolvimento até hoje. Atrai, né, ali na usina de Tucuruí, na usina hidrelétrica, nessa região aí, que a partir disso, de toda essa migração, vai criando novos meios urbanos, novos jeitos de estabelecerem relações urbanas ali em regiões próximas a esses dois grandes projetos que geram bastante emprego, geram bastante riqueza para o nosso país e para o nosso, não tanto para o Estado, né? Mas gera também para os empresários e aumenta o PIB, essas coisas aí. Fronteiras agrícolas, a gente já disse que as ditaduras militares tentaram criar novas fronteiras agrícolas aí, e agora tem regiões como o próprio Tocantins que fazem parte da região norte, apesar de serem bastante parecidos com Goiás, região centro-oeste ali. Essas fronteiras agrícolas que se estabeleceram nessa região aí atraem muitos fazendeiros, pessoas que trabalham em fazendas ali, e justamente ao redor dessas fazendas que são criados novos meios urbanos justamente pela riqueza que se atrai a partir desses novos comércios nessas regiões. E aqui a gente tem um gráficozinho para entender, gráfico não, os números aqui, para entender mais ou menos como são as características populacionais aqui da região norte. Olha aí, aqui está o estado, da população urbana e a densidade demográfica. O estado, Pará, né? Pará, Amazonas, Tocantins, a população urbana e a densidade demográfica. A densidade demográfica se dá por habitantes por metro quadrado. Ou seja, em quantos metros quadrados, aqui a gente vê 1 metro quadrado e a gente tem que ver quantos habitantes cabem nesse metro quadrado. E a gente vê a densidade demográfica da região. Olha aí. Aqui tem o Amazonas, que tem uma população urbana bem alta, de 71,41% de pessoas. E a gente já vê, nossa, tem muitas pessoas de fato morando e vivendo ali no Amazonas. Mas não, a gente vai ver aqui na densidade demográfica de 1,51 pessoas por metro quadrado, ou seja, não dá nem 2 pessoas por metro quadrado. Tem um inchaço populacional muito na cidade de Manaus, nas cidades mais importantes ali do Amazonas, e nas outras regiões no interior ali do estado, seja pela floresta ou pela falta de interesse das pessoas irem para esses lugares, elas têm um vazio demográfico muito grande. E essa população é estritamente urbana, ela fica ali muito no espaço urbano. E aqui tem o Pará, com 55% de pessoas na região urbana e 4,41 pessoas na densidade demográfica, por metro quadrado. Né? E aí a gente já vê que aqui no Pará as características populacionais elas são mais dispersas. Tem pessoas em regiões como a Vigia, tem pessoas em Parapebas, em Tucuruí, em Marabá, no Marajó. Então, a densidade demográfica é um pouco maior exatamente por isso. Dá quase 5 pessoas ali por metro quadrado, porque tem áreas mais povoadas aqui na região do Pará. Então, a densidade demográfica é um pouco maior, diferente de Manaus, onde fica, quer dizer, do Amazonas fica muito concentrado em Manaus. E aqui tem o Tocantins, também os números bem parecidos com o Pará, com 57,66 pessoas nas regiões urbanas, ali em Palmas, né? Capital do Tocantins, e de 3,21 pessoas por metro quadrado.
que dá as mesmas características aqui do Pará, né? As regiões, as pessoas elas se dispersam mais ali pelo estado e não se concentram somente em um único ponto, como no Amazonas, gerando assim os vazios demográficos, ok? E uma característica também que a maioria dos imigrantes que estão aqui na região norte, eles são originários sim da região nordeste, por esses vários fatores aí que a gente disse, principalmente por emprego, por renda, por oportunidade, ok? Espero que essa aula tenha sido bem proveitosa para vocês, espero que copiem também, espero que tenham um ótimo momento de estudo agora e tenham um ótimo dia. Agradeço muito por essa aula e espero que todos estejam bem aí em casa, estejam estudando, estejam saudáveis e que tudo possa ocorrer muito bem. Muito obrigado.